A humanidade não tem meta, nem finalidade. Ela pode, no entanto, dar-se uma finalidade. Não para o fim, o final. Não para fazer a espécie sobreviver, e sim para fazer que ela se supere. Esse trecho está nos fragmentos do espólio de Flávio Couto, na edição de 82 a 83/84. E é com ela que eu abrirei uma questão muito pouco falada, mas muito importante sobre Nietzsche. Que é o seguinte: e quanto às diferentes traduções do termo Übermensch? Muitos falam sobre a importância do dito super-homem para a filosofia nietzschiana, mas ele é sempre exposto e mostrado como um ente à parte, como uma caixa, como aspectos sem qualquer ligação. Mas na verdade há muita ligação. Hoje, adentraremos em um dos territórios mais submundanos, uma coisa de verdadeiro subsolo, de um subsolo de notas de rodapé e prefácios, de um verdadeiro serviço de filologia, de uma arte morta e esquecida, acerca do filósofo Friedrich Nietzsche. Muitos conhecem o termo Übermensch como super-homem, outros como além do homem, outros ainda, pouquíssimos, como ser acima do humano. E chega, chega, deu. A questão é simples. Todos estão errados. Mas como? Que termo intraduzível é esse? E antes de tudo, no que isso tange, se algo como a coisa em si existisse? A filosofia nietzschiana, abre aspas, em si, fecha aspas. Aos poucos capazes, altos o bastante para escalar a estas alturas extemporâneas, tão frias, repletas de solitude e de um certo desgosto, talvez. Há de mostrar-se, demonstrar-se, o grande e crasso engodo das traduções. Todos estamos à mercê dela, a idiosincrasia dos tradutores brasileiros. Antes de qualquer coisa, ou melhor, de qualquer outra coisa, eu gostaria de explicar da onde que esse termo veio. E não, Nietzsche não o cunhou. Johann Wolfgang von Goethe, um prolífico, famosíssimo escritor, cientista, dramaturgo, político alemão, o pioneiro do romantismo, o criador do romantismo alemão, isto é, do Sturm und Drang, o autor de obras como Wilhelm Meister, Doutor Fausto e talvez a mais famosa em sua época, o primeiro best-seller de todos os tempos, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Mas não entrarei nesse mérito. A questão é que o termo Übermensch está em uma das obras mais famosas de Goethe, que Nietzsche leu comprovadamente e constantemente faz alusões incorruptíveis de trechos de Fausto. No primeiro livro, a primeira parte de Fausto, o termo é evocado em uma cena em que o Doutor Fausto sumona o gênio da Terra. Entenda gênio
como tradução de Geist, que é outro termo que é quase intraduzível para o português. Porque Geist pode ser tanto gênio, como espírito, como mentalidade, como uma forma de pensar e de ser. Tudo ao mesmo tempo, e depende do contexto. E muitas vezes se aproveita dessa plurivocidade de sentidos do termo. Enfim. Quando Fausto summonou o gênio da Terra, o gênio, diante do medo de Fausto perante ele mesmo, chamou o doutor jocosamente de Übermensch. Seria algo como se, diante dessa covardia de Fausto, o gênio da Terra dissesse: seria isto o tal Übermensch? Quem era Fausto? Fausto buscava conhecimento profano, mágico, arcano. Ele representa o ímpeto e a insatisfatibilidade do homem perante o mundo, perante tudo, absolutamente tudo. Tal qual Napoleão, grandes homens são absolutamente insatisfeitos. E o Übermensch, então, surge como uma espécie de piada. Fausto foi risível ao almejar os segredos da Terra e, diante do gênio da Terra, acuar-se, mostrar-se humano, demasiado humano. E quanto ao aspecto gramatical? Se todas as traduções estão erradas, qual seria uma correta? Um diabrete poderia dizer. Tudo bem. Está na hora de lançar, depois de tanto tempo. Poeira e teias de aranha rondam por todo esse submundo, tão olvidado e passado despercebido, principalmente pelos brasileiros. Está na hora de lançar um grande sopro de ar fresco, de bom senso. Afinal, qual é o significado literal de Übermensch? É uma palavra composta pelo prefixo Über e pelo substantivo Mensch. Über significa além de, acima de. É basicamente cognato ao over da língua inglesa. Mensch, por outro lado, significa simplesmente humano. O substantivo para homem é Mann e não Mensch. Logo, Übermensch, literalmente, é algo como ser além do humano. Nem isto é, no contexto de Nietzsche, certeiro, no entanto. Ser além do humano não expressa a superioridade do Übermensch perante o último homem. Este também é uma possibilidade daquilo que virá depois do ser humano, e a mais provável. Talvez ser acima e além do humano dê conta de expressar o significado do termo, mas é demasiado feio. Não que ser além do humano não o seja. E o diabrete volta. Quanto às outras traduções, você não é acadêmico, douto, estudioso. Está muito longe dos homens do conhecimento e da ciência. É um Zé Ninguém, um nada, um qualquer. Você não é professor de filosofia. Não possui os píncaros da intelectualidade. E eu não o respondo. Nenhum homem dá crédito aos seus diabretes. Não me estenderei quanto ao super-homem, que não possui qualquer correlação com o Übermensch, pois super-homem seria Superman. E Paulo César de Souza, esse safado, apenas manteve essa tradução esdrúxula. Lembre-se que ele é um dos melhores tradutores de Nietzsche do Brasil. Por meras questõezinhas editoriais.
Isto é, questõezinhas do burguês neurótico. Neurótico por lucro. E os franceses? Além do homem? Ao inferno com os franceses, meu caro Diabrete. Além do homem? Além do homem? Preciso desenhar como essa tradução é incabível. Ora, além do homem expressa a ideia daquilo que está além do humano. De tudo que está além do humano. Como uma meta, que também é um ser futuro, poderia ser tudo? Como diabos poderia ser absolutamente tudo que se encontra além do humano? E se, que hipótese revolucionária vem aí, houvessem entes além, cronologicamente, do Übermensch? E aí? Ademais, além do homem não dá a ideia de que seja um ente, e sim uma coisa abstrata, uma coisa intangível, misteriosa, como muitos burros dizem, um ideal. Recentemente, tive o desgosto de ler no YouTube um comentário daquele mesmo fatídico vídeo da Olabocós, em que um animal acéfalo pomposa e pedantemente afirmou possuir a pedra filosofal da tradução quanto ao Übermensch. Além homem. Não me faça rir. Além homem? Mas que diabos é isso? Um homem que é o além? Pior, ou melhor para rir disso, a metafísica, o além, incorporou-se em um ente carnal, que porventura é um homem, e então, através de um rocos pocos de cair o queixo, temos o além-homem. Mas chega dessa palhaçada. Agora, restou-nos apenas o ser acima do humano, a tradução mais lúcida até agora. Mas, como eu disse antes, quanto à tradução literal do termo, esta é absolutamente feia e antitética à estilística nietzschiana. Nietzsche nunca, se você não apreende o estilo dele nos livros, sua alfabetização foi falha. Que pena. Ele nunca, jamais escreveria em termos tão feios que fedem a Hegel. Há muito mais a se dizer sobre as reduções e não traduções de Nietzsche. Elas acontecem dia e noite, incansavelmente, como a casual morte que ronda todos os desertos e terras de ninguém. Nunca dorme e nunca vai morrer. Mas a carnificina já foi suficiente, por enquanto. Outra grande questão, outra grosse Frage, o eterno retorno. Mas isto será deixado para um outro momento, um dia em que eu sinta o ímpeto para abrir as estranhas do tempo e do espaço nova e mais profundamente. Apenas sádicos assistem a isso. E apenas sádicos merecem ouvir essas palavras, por bem e por mal.